Olá, pessoal. Vou gravar mais uma aula aqui para vocês, tá? E vou deixar aí na pasta de ciclo para vocês assistirem, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Então, hoje a gente começa a ver a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vou fazer alguns exemplos e alguns exercícios. Só para relembrar, né, quem são os hidrocarbonetos? São aqueles compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, por isso tem o nome, né, onde hidro é de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, alguns exemplos: o propano, que está presente no gás de cozinha, e o octano, presente na gasolina. Aqui tem um resumo da última aula, onde tem os subgrupos, né, as categorias, classificações dos hidrocarbonetos. Essa tabelinha vocês podem copiar no caderno ou imprimir e colar, tá? E hoje a gente vai começar a ver a nomenclatura. O que é nomenclatura, né? Nomenclatura são os nomes que nós damos aos compostos. Aqui, nós usamos a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que nós chamamos de UPAC. A UPAC diz para a gente que para dar nome a um hidrocarboneto, nós devemos ter um prefixo que dá para a gente a quantidade de átomos de carbono na cadeia, uma parte intermediária que diz para a gente o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono, e o sufixo, que passa a informação que tipo de função nós estamos trabalhando. Então, olha aí, o prefixo indica o número de carbonos na cadeia principal. São de origem grega, né, ou latina. Então, quem são os prefixos que nós vamos utilizar? Quando a cadeia tem apenas um carbono, nós usamos o prefixo met. Quando a cadeia tem dois, et. 3 carbonos prop, 4 átomos de carbono but, 5 átomos de carbono pent, 6 carbono hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então, toda a nomenclatura, né? Todo nome de um hidrocarboneto, ele vai começar com esses prefixos aqui. Aí vem aquela perguntinha que o aluno faz, né? Preciso decorar tudo isso, né? Não é muita coisa, né, gente? Então, precisa sim, porque nós vamos utilizar, tá? Mas poderia ser pior, ó. Eu tenho estruturas com mais de 10 átomos de carbono, tá? E aí o aluno se assusta e fala, ai, e agora? Como eu memorizar tudo isso, né? Aqui no curso técnico, nós vamos trabalhar com nomenclaturas de no máximo 10 átomos de carbono. Então, eu preciso que vocês memorizem aí apenas a primeira lista, tá? De 10 átomos de carbono. Se tiver algum exercício ou alguma situação que nós vamos usar mais de 10 átomos de carbono, eu dou a informação para vocês, ok? E o intermediário, né? Ele indica para a gente se aquela estrutura tem dupla ligação, se é formada apenas de ligação simples ou se tem a presença de uma tripla. Então, a gente usa an se eu tenho somente ligações simples na estrutura, en se eu tenho a presença da dupla e o in se eu tenho a presença da tripla. Se eu tenho duas duplas ligações, eu uso di na frente do en. Se eu tenho 3, trita, tri e assim sucessivamente, tá? Sufixo, quem é? Indica a função química. Nesse caso, como a gente está trabalhando com hidrocarboneto,
né? O sufixo referente à função é a letra O. Então, toda a nomenclatura aqui do hidrocarboneto, ele termina com a letra O. Então, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um hidrocarboneto, né? Uma estrutura formada apenas por carbono e hidrogênio. E como fica o nome dela aqui com a regra da EUPAC? Então, eu tenho que ter um prefixo, que vai me dar a quantidade de carbono, o intermediário, que vai me dizer que tipo de ligação eu tenho entre os átomos de carbono, e o sufixo. Então, vamos lá. Então, o prefixo eu vou usar o prop. Por quê? Porque na minha estrutura eu tenho 3 átomos de carbono. Então, o prefixo para 3 átomos de carbono é o prop. O intermediário, quem é? Nesse caso, é o AN. Por que o AN, professora? Porque eu tenho apenas ligações simples entre átomos de carbono. E o sufixo, né, é o O, porque eu estou trabalhando com hidrocarboneto. Então, como é que ficou o nome dessa estrutura? Então, o nome desse hidrocarboneto é propano. Então, quando vocês escreverem o nome da estrutura, é para escrever uma palavra única, gente, tudo junto. Aqui nós colocamos separado só para ensinar de onde vem cada pedacinho do nome, tá? Mas na hora de escrever, né, a gente escreve junto. Propano, uma única palavra, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. De novo. Quem é o meu prefixo? Prop. Por quê? Porque a minha estrutura tem 3 átomos de carbono. Quem é o meu intermediário? O En, porque agora eu tenho uma dupla ligação aqui, ó, entre os átomos de carbono, né, ó. Um par de dupla ligação entre os carbonos. E quem é o sufixo? Eu continuo trabalhando com hidrocarboneto, então eu uso a letra O. Como é que ficou o nome dessa estrutura? Esse aqui é o propeno, tá? Juntando tudo, né? O nome dele é propeno. Um outro exemplo. Quem é o meu prefixo? De novo, prop. Por quê? Tenho 3 átomos de carbono. Quem é o intermediário? É o IN, porque agora eu tenho a tripla ligação aqui, ó, entre os átomos de carbono. E eu continuo trabalhando com hidrocarboneto, então meu sufixo vai ser o O. Então, o nome desse hidrocarboneto é propino. Se eu tenho 2 pares de dupla ligação, como é o caso desse exemplo aqui, como fica? Muda alguma coisa? Olha lá, o prefixo continua sendo o mesmo, né? Prop para 3 átomos de carbono. Só que agora, na frente do en, eu coloco o di, para indicar o quê? Que eu tenho 2 pares de dupla ligação na estrutura. E a terminação continua sendo a mesma. Tá? Então, o nome desse hidrocarboneto fica propadieno. Outros exemplos aqui, ó. Um hidrocarboneto apenas com carbono, né? Fica metano. Mete um carbono, AN, ligação simples, e O é um hidrocarboneto. Esse aqui, né? Ó, Et, 2 átomos de carbono, eu tenho uma dupla ligação, então eu usei o EN, e é um hidrocarboneto, a terminação O, então ele é o eteno. E o etino, né? Et, 2 carbonos, IN, tripla, e a terminação O. Nos hidrocarbonetos com mais de 3 átomos de carbono, eu devo indicar a posição da insaturação, ou seja, eu tenho que indicar exatamente a posição da tripla ou da dupla ligação na cadeia. Como que eu faço isso, né? Essa indicação é feita numerando-se os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, eu faço uma avaliação da minha cadeia. O carbono mais próximo à dupla ligação, eu chamo de carbono 1. E aí eu faço a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. E incluo esse número na nomenclatura. O número deve aparecer antes do EN ou do IN, né? Porque esse número vai indicar a posição do EN
ou do IN, da dupla ou da tripla ligação. Deve ser sempre o menor número possível. Por isso, eu vou começar a numerar a estrutura do carbono mais próximo à insaturação, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura que tem mais de 3 átomos de carbono, ela tem 4. Então, eu vou precisar numerar para indicar a posição da minha dupla ligação. Como eu faço? Primeiro, eu escolho a extremidade, a ponta, né, da cadeia mais próxima à dupla. Nesse caso é simples, é essa aqui. Então, esse vai ser o meu carbono 1, né? E o resto eu sigo com a numeração 2, 3, 4, ok? Então, vamos lá. Então, como é que fica o nome dessa estrutura? Como é 4 átomos de carbono, eu uso o prefixo but, né? Tracinho, né? Sempre coloco um hífen, é importante. E coloquei o número 1 aqui. Por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. E eu tenho que pegar o menor número. Nesse caso, o menor número entre 1 e 2 é o 1. Então, eu coloquei o 1, tracinho, na frente do EN, né? E que informação eu estou passando aqui? Que eu tenho uma dupla ligação no primeiro carbono. E como é um hidrocarboneto, eu continuo terminando com a letra O, tá? Então, o nome dessa estrutura, desse hidrocarboneto, ficou but-1N. O número 1 indica que a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo carbono da cadeia, tá? Ser outro exemplo. Nesse caso aqui, gente, a dupla ligação está bem no meio. Então, por onde eu começo a numerar? Tanto faz, tá? Aqui é CH3, gente, ó. Tirei a dupla, esqueci de arrumar um número, é CH3, tá? Então, tanto faz eu começar a numerar daqui ou daqui, vai dar na mesma, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, eu escolhi começar daqui, tá? Então, esse vai ser o meu carbono 1. Então, como é que ficou o nome do hidrocarboneto? Ó, but-2N. Então, but porque a cadeia toda tem 4 carbonos. E entre o carbono 2 e o 3, eu tenho uma dupla ligação, né? Como eu tenho que pegar o menor número, eu peguei o 2. Então, but, tracinho 2, tracinho. Agora eu tenho a dupla, então eu usei o EN e continuo com o O, que é um hidrocarboneto, tá? Então, já deixa eu arrumar aqui, né? Aqui é CH3. Pronto. Então, o número 2 indica que a dupla ligação está entre o segundo e o terceiro carbono. Agora eu tenho um exemplo com a tripla ligação. Eu também preciso numerar e indicar onde ela está? Sim, preciso. Preciso avaliar qual é o carbono, né? Qual é a ponta mais próxima à tripla. Nesse caso é essa daqui, né, gente? Ó. Então, eu começo a numerar daqui, tá? Então, esse é o 1, por quê? Porque ele está mais próximo da tripla ligação. E como fica o nome dele? Ó, eu usei o pente, prefixo pente, que me indica que tem 5 carbonos. Usei o número 2, porque a tripla ligação está entre o 2 e o 3, eu preciso pegar o menor número. Tracinho, agora eu usei o IN. Por que que eu usei o IN? Porque eu tenho agora a presença da tripla ligação, tá? E a terminação O. Então, de novo, número 2 indica que a tripla ligação está entre o segundo e o terceiro carbono. Muito bem, perguntas que sempre me fazem, né?
É possível ter na mesma cadeia a presença de dupla e tripla ligação? Sim, é possível, tá? Em casos como este, damos preferência na numeração para a dupla, conforme o exemplo abaixo. Então, se eu tiver a dupla e a tripla, quem tem preferência na numeração? A dupla ligação. Então, eu vou escolher o carbono mais próximo à dupla ligação para começar a numerar. Ó, nesse caso, eu tenho uma tripla ligação aqui e eu tenho uma dupla ligação aqui, né? Então, eu tenho que escolher o carbono mais próximo à dupla. Quem é o mais próximo? É esse aqui. Então, ele vai ser o meu carbono número 1. E o resto segue a numeração. Como é que fica o nome dele? Olha lá. Pente, porque tenho 5 carbonos na cadeia. Coloquei o número 1. Coloquei o em, indicando o quê? Que eu tenho uma dupla ligação no carbono 1. Coloquei o número 4 na frente do in, porque estou dizendo que tem uma tripla ligação no carbono 4. E terminei com a letra O. Então, o nome desse composto é pente 1en 4in. Ok? Eu também tenho hidrocarbonetos de cadeia fechada. Como é que fica o nome deles? É muito fácil, gente. Apenas coloco a expressão ciclo antes do nome, tá? Então, quando eu olho a nomenclatura e vejo ela começar com um prefixo ciclo, eu já sei que eu estou trabalhando com uma cadeia carbônica, né, fechada. Então, olha aí, ó. Como é que fica o nome dessa cadeia aqui, né? É a mesma, né? Só que aqui está na fórmula estrutural condensada e aqui na fórmula de linha, mas é a mesma cadeia. Como é que fica o nome dele de acordo com a regra, com a nomenclatura oficial da EUPAC? Olha lá. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, tracinho, UT, essa cadeia tem 4 átomos de carbono. Usei o AN porque ela só tem ligações simples e o O porque ela é um hidrocarboneto, tá? Então, o nome dela é ciclobutano. Posso escrever tudo junto aqui, né? Ciclobutano, tá? Nos casos de cadeia fechada com dupla ligação, os cicloalcenos, né? Também devemos acrescentar o prefixo ciclo. Então, aqui eu tenho, ó, uma cadeia fechada que tem uma dupla. Como é que fica o nome dela? Ciclopenteno. Ciclo de cadeia fechada, pente tem 5 carbonos. Eu usei o en porque ela tem uma dupla e o O porque é um hidrocarboneto. Tá? Então, o nome dele é ciclopenteno. Nesse caso, como eu só tenho uma dupla ligação, eu não preciso numerar a cadeia, ok? Então, não há necessidade. Eu numero cadeias fechadas quando? Quando eu tenho mais de uma dupla ligação. Aí tem a necessidade de numerar para o quê? Para indicar a posição da segunda dupla. Então, como é que eu faço essa numeração? Eu escolho um par de dupla ligação para ser o meu carbono 1 e sigo em direção ao segundo par com o menor número. Ó. Então, eu escolhi esse 1. Qual é a direção que vai dar o menor número para a segunda? É essa daqui, né? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, eu fiquei com um par no carbono 1 e o outro no carbono 3. Se eu fizesse no outro sentido, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a minha dupla ia aparecer no carbono 4, né? Então, ia ser um número maior do que 3. Portanto, né? Aquele sentido é o que vale, tá? Então, eu sempre tenho que escolher o sentido e a posição que me der o menor número possível para as duplas,
Então, como é que fica o nome dele? Ó, ciclo, cadeia fechada, X com 6 carbonos, né? 6 átomos de carbono. E eu coloquei 1,3. Por quê? Porque eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 3. E usei o di. Por quê? Porque eu tenho 2 pares de dupla ligação, então eu tenho que colocar o di na frente do en e terminei com uma letra O de hidrocarboneto, tá? Então, gente, olha, quando eu tenho 2 pares de dupla ligação, além de eu colocar os números para mostrar em que posição eles estão, eu tenho que usar o di, né? Indicando que eu tenho um dieno, tá? Coloquei alguns exemplos, alguns exercícios, tá? Vou resolver o primeiro e os restos eu deixo para vocês fazerem, ok? Depois, na próxima aula, eu coloco a resposta. Então, vamos lá. Dê o nome oficial dos hidrocarbonetos abaixo. Quando a gente fala de nome oficial, a gente está falando da nomenclatura da IUPAC, tá? Então, para quem está estudando aí Enem, vestibular, concurso do DAI, nome oficial é IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. É essa que nós estamos aprendendo. Então, vamos lá. Para dar nome aqui, né? O que eu faço primeiro? Eu vi que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio e tem uma dupla ligação. E eu tenho mais de 3 átomos de carbono. Então, eu tenho que começar procurando a extremidade mais próxima da dupla. Qual é a extremidade mais próxima? É essa daqui, né? Ó, então, esse vai ser o meu carbono 1. O restante eu sigo com a numeração, perdão. Então, se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Agora é só dar nome, certo? Então, vamos lá. Muito bem, 5 carbonos, qual é o prefixo que eu uso? Uso pente, tracinho. Tem uma dupla ligação, né, que está entre o carbono 2 e o 3, mas eu tenho que pegar o menor número, então eu pego 2. 2, tracinho. Se tem dupla, eu uso o intermediário em. É um hidrocarboneto? Sim, então termina com a letra O. Então, esse é o pente 2E, ok? Esses aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? E na próxima aula eu coloco a resposta. Qualquer coisa também vocês podem me perguntar no chat, que no horário da aula eu vou estar lá na escola, no chat, para atender vocês, tá bom? É só postar as perguntas lá, que eu estarei respondendo. E se eu desse a estrutura, se eu desse o nome e pedisse para vocês montar a estrutura, como é que a gente faz nesse caso? Porque todos os exemplos que eu passei, eu dei a estrutura e vocês colocaram o nome, né? A gente colocou o nome. E se fosse ao contrário? Se eu desse o nome? A nomenclatura, gente, ela é muito importante. Por quê? Na maioria das vezes, você não recebe a estrutura. Você recebe o nome do composto e você tem que imaginar quem é ele, né? Se for uma prova, por exemplo, ou se você for comprar, né, for um comprador de uma empresa, também vão te passar o nome e você tem que saber montar a estrutura. Para você montar uma reação também, dado o nome, você monta a estrutura e aí, a partir daí, você monta a reação química. Então, como é que a gente faz nesse caso? Aqui eu tenho o nome X2N. Como é que eu faço para montar a estrutura? Então, eu começo por aqui, ó. Se é X, eu sei que tem 6 carbonos. Então, eu já faço a distribuição. 6 carbonos. Eu tenho o número 2 na frente do N. Que informação isso passa para mim? Né? O N eu sei que é dupla ligação, então provavelmente eu tenho uma dupla ligação no carbono 2. Então vamos supor que esse seja o 2, né? Esse aqui, o meu carbono 2, ok? Então eu já coloco a minha dupla ligação aqui.
falta o quê, né? Se termina com O, eu sei que é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto, ele é formado apenas de carbono e hidrogênio. Então, o que falta na minha estrutura? Faltam os hidrogênios. Mas quantos hidrogênios eu coloco em cada carbono, né? É fácil, gente. Se eu só tenho um número aqui, isso quer dizer que eu só tenho essa dupla ligação. O restante é tudo ligação simples, ó. Então, como é que eu faço? Eu sei que o meu carbono, ele faz 4 ligações. Ó, ele faz 4 ligações, certo? Se eu tenho um único tracinho aqui, é uma ligação simples. Então, ele já fez uma ligação entre o carbono. Esse carbono já fez uma ligação com esse. Quantas ligações faltam para completar as 4? Faltam 3. Então, eu coloco 3 hidrogênios. Eu vou para o segundo carbono, certo? Então, eu vou analisar quantas ligações esse carbono já fez. Então, eu sei que ele fez 2, que aqui eu tenho uma dupla, mais uma aqui, ele fez 3. Quanto falta para mim completar as 4? Falta uma ligação. Então, eu coloco só um hidrogênio. Agora, eu vou fazer a mesma análise para esse carbono. Então, eu vou analisar quantas ligações ele já fez. Ele já fez 2, mais uma, 3. Quantas ligações faltam para 4? Falta 1. Agora eu vou para esse. Tem uma ligação, 2. Quantas faltam para completar as 4? 2. Então, eu coloco 2 hidrogênios. Para esse aqui, fez 1, 2. Quanto falta para completar as 4? 2, né? E o último, ele fez uma ligação só. Quantas ligações faltam? 3. Então, eu completo com 3 hidrogênios. Então, esse aí é o X2N, tá? Vamos fazer mais uma para a gente ver como funciona. Esse aqui é o propeno, ok? Não tem numeração, mas tem o EN aqui, ó. Então, indica que ele tem uma dupla ligação. E prop indica que são 3 carbonos. Então, eu já faço a distribuição. 3 carbonos, uma dupla ligação, que pode ser aqui ou aqui, tanto faz. Vamos colocar aqui. E a outra, então, é uma ligação simples, né? Agora, falta completar com hidrogênio. Então, vamos lá, gente. O primeiro carbono, ele fez 2 ligações. Para completar as 4 do carbono, ó, faltam 2. Com quem eu completo? Com hidrogênio. Então, eu coloco 2 hidrogênios. Vamos ao segundo carbono aqui. Então, eu tenho 2 ligações, 3. Então, ele já gastou 3. Para completar as 4, faltam quantos? Faltam 1. Então, eu coloco apenas um hidrogênio. E esse, ele fez apenas uma ligação. Para completar as 4, faltam 3. Então, eu coloco 3 hidrogênios. Ok? Então, esse último aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tentar fazer, tá? Lembrando que no horário da aula eu tô lá no chat da escola, tá? Vou estar no Teams, vocês vão postando perguntas e a gente vai conversando, ok? Não deixem de ver o vídeo, tá, gente? Vamos lá. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Vamos aprender a identificar a cadeia principal e as ramificações e como fica a nomenclatura de um hidrocarboneto de cadeia ramificada, tá bom? Não esqueça, na pasta de tarefa tem uma lista de exercícios sobre a aula de hoje. Até a próxima aula. Não deixe de assistir o vídeo. Obrigada.